Palhoça. Fala, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao podcast Dá Uma Segurada. E esse é mais um episódio de Dá Uma Segurada por aí. Estamos em Itajaí e eu tenho a maior satisfação de contar para vocês que a gente vai bater um papo com Luiz Fernando, ele que é especialista em relacionamento com o cliente da Multilog. E o papo, a gente tem papo para mais de hora, né, Luiz Fernando? Com certeza. Primeiro, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu é que agradeço a oportunidade, acho que é importante, né, vocês abrirem a porta que vocês estão abrindo, né, para a gente que está no dia a dia, no cotidiano, poder compartilhar um pouco de experiência. E trocar ideias também, que é sempre importante, né? Engrandece o ser humano. Obrigado. Com certeza. Antes de nós começarmos a entrevista, eu quero fazer alguns agradecimentos e quero contar algumas coisas para vocês. Então, primeiro, eu quero agradecer a Via Gold. A Via Gold, ela é patrocinadora oficial do programa Dá Uma Segurada e ela tem um papel fundamental que é o começo da jornada do corretor de seguros. Ela atende corretores que já estão há bastante tempo no seguro de transporte, mas ela tem essa preocupação em contribuir no começo da jornada do corretor de seguros. Então, o corretor de seguros que está começando, que ele quer entender melhor, porque ele é um seguro, bom, tu sabe melhor do que eu, que o seguro de transporte, ele tem um papel muito importante na cadeia logística, tem que ser bem contratado, bem desenhado e principalmente o corretor precisa entender o que ele está vendendo, né, Luiz Fernando? Com certeza, perfeitamente. E a Via Gold, ela é uma assessoria que ela fica localizada em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Tu é gaúcho também, né? Com certeza, gaúcho de Porto Alegre. E eu tava conversando com ele, dizendo assim, Luiz Fernando, a gente não perde o sotaque, porque você tem um sotaque forte também. Apesar de já 23 anos de Santa Catarina, né? 23? 23 anos de Santa Catarina. Tu sabe que eu tenho 11 anos de Paraná. Olha só. E já estou com 2 anos de Santa Catarina, pra te ter uma ideia. Então, assim, eu já também venho e não perco. Eu falo com as pessoas, bah! Eu brinco que eu sou um cataúcho, né? Porque eu tenho um carinho muito grande já por estar já 23 anos em Santa Catarina, mas a minha paixão, a minha raiz pelo Rio Grande do Sul não nos deixa, né? Jamais. E eu quero fazer também um agradecimento ao José Flávio Comandulli, ele que é advogado especialista em direito securitário, esteve com a gente lá na visita junto com a Multilog. E a Maria do Seguro, a corretora, a gente tem uma preocupação de estar oferecendo para os clientes, junto com o José Flávio, junto com o Jonas Dutra, que você conhece também, que atende vocês lá, a gente tem essa preocupação de estar apresentando para os clientes não só a venda do seguro, mas também como uma assessoria jurídica, quando acontece algum problema de sinistro, alguma coisa, enfim, a gente ter uma equipe preparada para atender esses clientes, para levar esses. Então, um grande abraço ao Jonas Dutra e ao José Flávio Comandulli. Não posso esquecer que eu prometi de mandar um grande abraço para o meu cliente Samir da Amaro Transportes, lá de Arapongas. Então, um grande abraço para você, tá bom? Olha só, Luiz Fernando, eu queria, para a gente começar a falar sobre a importância do ser humano na cadeia logística, eu queria que a gente, antes de entrar nesse tema, e que eu acho que vai ser um tema incrível para a gente falar, queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória profissional e que tem uma história muito legal. A gente estava começando, o Luiz Fernando, ele começou a trabalhar com 12 anos. A gente fala isso hoje, alguém chicoteia a gente. E aí? Então, falando só para o pessoal entender os 12 anos, né? Para não pensar que o Luiz teve trabalho escravo na juventude. Não, pelo contrário, não. Mas foi bom. Foi ótimo. Foi ótimo. Na verdade, assim, os 12 anos, para o público entender, né? Na minha época de infância, os bancos, né? Ou algumas instituições tinham os menores aprendizes já desde novo, né? E eu morava no Rio Grande do Sul, numa cidade de interior, e na época abriu uma inscrição para o Banco do Brasil para entrar como menor aprendiz. E aí depois, com 14 anos, sim, né, eu tinha um contrato de assinatura de carteira, tenho na minha carteira assinado pelo Banco do Brasil, aí quem olha, nossa, você trabalhou no Banco do Brasil, tive a oportunidade de ficar até os 18 anos de idade no Banco do Brasil. E bom, aí teve algumas outras atividades com o Luiz, né, eu sou multifuncional, eu digo, né, que eu me adapto bem em qualquer área, ou quase todas as áreas, vamos dizer assim. Eu tive uma trajetória, né, no Rio Grande do Sul, já estagiei em hospital, né, já trabalhei com construção civil, né, então até chegar à conclusão do ensino médio lá, e eu vim embora para Santa Catarina.
Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu vi o que está aqui atrás de nós, né, um complexo portuário maravilhoso. Ficou encantado, como eu também Ainda estou. não tínhamos a portonave, claro, né, mas já era um complexo que movimentava muito, na época era muito forte, né, a movimentação do porto de Itajaí em Santa Catarina. E o que aconteceu? Foi a paixão à primeira vista. A área de comércio exterior me consumiu, né, no bom sentido da palavra, com um amor à primeira vista mesmo. E eu coloquei um objetivo na minha vida que eu iria trabalhar no porto. Eu disse desde o primeiro dia, eu vou trabalhar. E aí eu fui correndo atrás, né, de conhecer os meios e os caminhos das pedras, como a gente fala coloquialmente, de como entrar na área de comércio exterior e logística. Foi aonde eu tive a oportunidade de estudar, né, técnico de logística pelo Senai, e lá abriu uma porta e eu entrei dentro de uma empresa que ela era um terminal de containers vazios. Até a gente estava brincando que o título é grande, né? Eu fui o primeiro estagiário de conferente de pátio, porque nem conferente de pátio tinha na época no terminal. E logo em seguida já foi efetivado na primeira semana, porque mudou a legislação e tal, alguma coisa nesse sentido, e a gente teve que ser efetivado. Mas você não chegou a contar como que era o nome do título? Era estagiário de conferente de pátio. De então, containers vazios, exatamente. Isso, containers vazios. Mas é uma história bacana. Eu sempre digo que a gente hoje, né, quando a gente tem uma profissão formada já, a gente tem um tempo, né, de vivência, a gente tem uma história por trás disso tudo. A gente tem um tempo de estrada, né? Quando a gente conversa assim, as pessoas acham, nossa, você caiu de paraquedas no cargo de especialista. Não, foi uma construção. E aí depois disso veio, né, a experiência com transporte, eu trabalhei numa área de transportes também. Aí foi quando, na época ainda o Porto de Itajaí estava sob tutela do Teconv, né, que era a operadora logística que tinha, né, em Itajaí na época, nacional, era um conglomerado de investidores. Consegui uma oportunidade, fui entrevistado, graças a Deus deu tudo certo, passei na entrevista. Penei bastante para chegar lá, né? Eu sempre digo que sem sacrifício é muito difícil as coisas acontecerem, mas a gente com dedicação, com bastante estudo, né? Com luta, com conhecimento, eu me aprofundei para conhecer aonde eu queria entrar. E deu certo, né? E então fiquei 9 anos na IPM Terminals, né? Que o Teconv virou a IPM, porque a IPM, né, é uma empresa global, né? Do grupo Maersk Line, comprou, né, as ações do que eram do Teconv e ela dominou 100% e até hoje está no Porto de Itajaí, né? Eu fiquei 9 anos, né, dentro dessa empresa, foi uma bagagem enorme porque o meu horizonte se ampliou um pouco mais, a gente saiu a nível de Brasil para ser uma empresa global e a gente acaba adquirindo um pouco da cultura de fora também, né? De conhecimento e tudo mais. E essa questão da cultura de empresa é muito bacana, porque a gente acaba conhecendo outras culturas diversas. E aí, posteriormente, eu saí, né, numa determinada crise mercadológica que aconteceu, que faz parte. Eu fui para Itapoá, né, fiquei 1 ano e 3 meses em Itapoá, na área de relacionamento com o cliente. Até só voltando um pouquinho na IPM, foi a minha primeira experiência como área de relacionamento com o cliente. Por quê? Porque eu já fazia isso intrinsecamente, porque faz parte de mim. E aí eu fazia atendimento com motorista, com despachante, com todo mundo no balcão, mas eu era operacional. E aí a empresa criou o primeiro setor da IPM, eu fiz parte disso. Eu me sinto até orgulhoso quando eu falo disso, que eu fui um dos primeiros funcionários da área de relacionamento com o cliente da IPM em Santa Catarina. Mas quem que te enxergou? Porque alguém deve ter dito, cara, esse cara tá na função. Ele vai desenvolver mais numa outra função. Por coincidência, hoje, né, ele é meu diretor comercial, né? Ele era gerente comercial na época, o Alexandre, né, conhecidíssimo aqui na região, o Alexandre Reitman. Ele era gerente comercial e aí ele resolveu criar o departamento. E nisso as pessoas, por eu ter ser uma pessoa de fácil influência com várias áreas, as pessoas, nossa, o Luiz fala muito bem, o Luiz tem uma boa interação, as pessoas gostam de conversar com você. Você não gostaria de ter uma oportunidade, de participar de um processo? E para mim era algo novo. Eu estava dentro de uma operação, um sapatão de operação, camiseta de operacional e me convidaram para ir para uma área administrativa. Para mim foi um abrir os olhos para um outro mundo. E eu me apaixonei naturalmente, tanto que eu estou até hoje, né? E aí, consequentemente, como eu coloquei, né? Passei por Itapoá, foi uma experiência fantástica também com zona primária, é um porto privado totalmente, a diferença é que Itajaí era um porto arrendado, né? Quando eu entrei. A diferença é que ela era totalmente privado,
Uma característica diferenciada também, eu tive líderes fantásticos que me instruíram, que me ajudaram no crescimento profissional. A gente passou por poucas vezes porque a gente fica afastado da família por ter que trabalhar em outra cidade, isso acontece, faz parte, né? E aí, consequentemente, posteriormente eu fui para um projeto de um porto em Pontal do Paraná, que ele acabou até hoje ainda não saindo do papel, mas foi um projeto que ele rodou, né, durante 8 meses, foi um time fantástico, e que me chamaram para ir para uma área de especialista de sustentabilidade, ou seja, eu não ia atender importador e exportador, mas eu ia atender um dos grandes públicos do porto, que é a comunidade. Olha que legal. A sociedade, né? Eu sempre digo que toda empresa ela gera um impacto na sociedade. E as pessoas olharam o quê? Uma pessoa que tinha tato para lidar com o ser humano. Eu sempre digo que essa frase que Patrício Júnior, que era, né, o meu mentor na época, ele dizia, eu preciso de uma pessoa que seja apaixonada por pessoas. A melhor pessoa para lidar com pessoas. E aí Deus olhou, né, e disse que essa pessoa poderia ser eu. E eu me entreguei sim, né? Eu sou uma pessoa que eu me entrego de paixão para as minhas atividades. Fiquei 8 meses, foi um projeto bacana que por mais que ele não tenha desenvolvido e dado certo, né, na sequência, mas eu acho que é uma experiência de vida. Posteriormente eu voltei para Itajaí e aonde eu estou hoje, né, na Multilog, que é um recinto alfandegado que a gente tem aqui na região já com 26 anos de história e que eu sou apaixonado, né, pela empresa que eu estou. Eu acho que todas as empresas que eu trabalhei eu me apaixonei, né, por um determinado momento e carrego um carinho muito grande, né. Essa é a trajetória do Luiz Fernando, que acabei sendo... eu fui um dos grandes beneficiados, né, por conhecer pessoas fantásticas nesse momento, né. Nós tivemos até a oportunidade de ir lá na Multilog. Quem nos recebeu foi o Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando, assim, que nos acompanhou. E isso que ele está falando aqui para vocês, que ele é um ser humano que sabe lidar com o ser humano, é real. Entende? Que a gente estava lá, você explicou, mostrou, conversou com a gente, né? Tipo assim, atendeu, porque poderia ter dito não vou atender. E ele fez todo esse papel, assim, ele nos ciceroneou, né? Foi muito Perfeito. Bacana, assim. Bom, eu queria que a gente falasse um pouquinho, desenhasse o fluxo para os clientes. Quando eu falo isso, a gente estava conversando, eu e o Luiz Fernando, sobre o título do nosso programa, do nosso bate-papo. E aí a gente estava falando sobre a importância do papel do ser humano, né? Como é que a gente enxerga isso? E aí, antes, eu acho, de nós entrarmos, né, para a gente falar sobre a importância, que, na minha opinião, ela é gigante, a importância, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o fluxo, porque às vezes o cliente procura a Multilog, por exemplo, ele não tem noção de tudo que tem, do começo ao fim, como é que funciona, quanto tempo pode demorar, se é burocrático, se não é. Perfeito. Então, como eu faço parte hoje de uma zona secundária, né, que é, ou seja, só para explicar para o público, né, o que é zona primária e secundária. Zona primária são os aeroportos e os portos, né, com divisão com águas. Zonas secundárias são todas que não têm esse tipo de contato, né? Ela está dentro de uma área que não tem contato com aeroportos ou águas, mar, rios, o que for. Porto seco. É um porto seco, vamos dizer assim, né, durante muito tempo foi chamado desta forma, né? Ainda existe, que as pessoas conhecem ainda assim, existe, né, o porto seco, porque é uma categorização dentro das zonas secundárias, existe porto seco e existe CLIA, né? Tem diferenças entre um e outro, mas o que acontece? Quando o cliente chega em ambos, seja zona secundária e zona primária, ele chega primeiramente com uma expectativa, né? Esse é o grande, a gente sempre fala isso, né? Que a grande frustração ou a grande glória está envolto de uma expectativa. Ele vem naturalmente com uma carga, com uma mercadoria, que ela pode vir por container ou ela pode vir solta, né? Ela pode vir sem estar dentro de um container. Da mesma forma como a gente compra mercadorias hoje, né? Nos free shops ou nas lojas online, né? Que a gente recebe em casa. Pode vir numa caixa lá, toda bonitinha, ou ela pode vir solta mesmo, porque o produto é dessa característica. E o que acontece? Quando o cliente chega, muitas vezes ele não conhece o processo. Ele simplesmente comprou o produto. Mas não são todos, claro, né? Eu estou colocando aqui de uma forma genérica, mas tem uns que já são especializados naquela área, eles já têm conhecimento, mas existem também, né, clientes que não têm esse conhecimento. Então, nessa cadeia, ele chega com uma mercadoria no Brasil e ele precisa ter o processo de nacionalização. Vamos dar um exemplo, assim, para quem está assistindo o programa. Vamos imaginar que a pessoa está comprando... Um carro, É um carro importado, uma Ferrari, né, um Porsche, né, que a gente gosta, a gente brasileiro apaixonado por carro. Então, o que acontece? A gente comprou esse carro lá nos Estados Unidos ou na Europa, onde for.
esse carro está vindo. Ele é amparado naturalmente por documentações do processo aduaneiro perante quem rege esse processo, que é a Receita Federal. É o órgão máximo que faz essa gestão no Brasil. Eu preciso contratar um despachante aduaneiro para poder fazer o processo de gestão documental e de processos perante esse órgão anuente. E também a gente tem alguns casos que a mercadoria ela pode envolver madeira ou processos de embalagem de origem vegetal. E a gente tem um outro órgão anuente que é o Ministério da Agricultura, ou MAPA, como a gente fala, né, naturalmente, né, o MAPA. Então a gente tem já 2 órgãos intervenientes já nesse processo. A gente tem um outro, que é a Polícia Federal, mas eles não têm um processo tão atuante quanto, mas eles podem em um determinado momento interagir quando acionado por um outro, né? Em alguns casos, a gente vai ter a Anvisa, porque daí são mercadorias que realmente têm validação pela Anvisa, que pode ser medicamentos, algum tipo de alimento, então a gente tem mais um órgão anuente. Brincando, vezes, a gente já está falando de empresa aqui. Luiz, mas eu trouxe um carro, o que tem a ver com o Ministério da Agricultura? Mas o meu carro veio sobre um pallet de madeira. Exatamente. E aí eu preciso passar, né, usando um termo coloquial aqui, um crivo, né, pelo olhar desse órgão anuente. E aí, muitas vezes, o cliente acha que é só trazer o carro. Luiz, eu trouxe o carro, vou andar daqui a 2 semanas. A expectativa dele é essa. Porém, depende, o Dutra já disse, porém depende. Porém depende. Às vezes acontece de ser muito rápido, né? O processo ser... É porque eles olham por amostragem, né? Não só amostragem, mas tem uma questão de idoneidade, né? Quanto tempo você já está atuando no mercado de importação, então tem tudo isso que leva em conta também. Mas vamos lá ao processo bruto, né? Você passou por esses órgãos anuentes. Ok, posso tirar minha carga? Você ainda tem o processo de faturamento, de você contratar um bom transportador, de você ter uma seguradora, né, no processo. Uma corretora. Exatamente, para que você tenha o seu produto, seja ele de alto valor ou às vezes não, porque às vezes ele é só quantitativo, mas você precisa ter um seguro, né, a segurança que essa carga vai chegar em conformidade no destino final. Então existem essas etapas do processo. E como a gente estava conversando antes, o mercado tem ótimos profissionais, excelentes profissionais, mas também muitas vezes o cliente se depara com algumas dificuldades por não encontrar, ou talvez a escolha ser apenas por uma questão numérica de valores e não ter um bom profissional que os oriente. Então muitas vezes os setores de relacionamentos com clientes de diversas empresas acabam prestando uma certa assessoria para esses clientes, de dizer para ele o que ele pode fazer, o que ele não pode, orientar, você procura respectivo órgão, segue essa cartilha que segue esses passos que você vai se dar muito bem, vai dar tudo certo, só que vai chegar lá a um determinado ponto e que esse vai se dar muito bem, depende de um ser humano que vai estar lá do outro lado e vai dizer, ok, estou, né, tá tudo certo, mas não, ele vai dizer, não, hoje eu acordei com o pé esquerdo, não estou afim, espera um pouquinho, e aí a gente deixa isso muito ciente que quando chega na parte de órgãos anuentes, seja zona secundária ou zona primária, não tem poder sobre este processo. A carga dentro da zona secundária ou da zona primária, os terminais eles são um ponto de passagem, na verdade. A gente usa muito esse termo, ponto de passagem, de suporte nesse sentido, mas no processo aduaneiro da liberação da carga, ele, cliente importador, o seu representante legal, que é o despachante ou às vezes um agente de carga, que pode também vir a dar esse suporte para eles vão se conversar para que tudo chegue a contento e a carga possa vir a sair do nosso recinto. Então esse é um papel muito importante, é importante deixar isso muito claro, porque quando você compra uma carga, você não está só pagando o produto, você está pagando toda uma cadeia de serviços que está te dando suporte para que depois você possa vir para Balneário Camboriú, Florianópolis, passear no seu Porsche. Exatamente, né? A gente usa muito esses exemplos no sentido figurado, mas que são realidade também, sim, né? Só para dar um contexto para as pessoas entenderem de forma mais clara e simples. Ô Luiz Fernando, quando a gente fala do importador, é obrigatória a contratação do despachante aduaneiro ou esse importador ele pode fazer todo o processo se ele tiver conhecimento do processo? Então, quando a gente está falando de um processo de alto valor agregado ou de grande volumetria, é imprescindível a contratação de um bom profissional. A gente diz que é imprescindível por quê? Para que ele não tenha nenhum problema, porque perante a Receita Federal o despachante ele tem habilitação
para dar entrada nos processos aduaneiros, que é, no caso, as DIs, né, que são as declarações de importação, todo o processo documental, o despachante aduaneiro perante a Receita, ele tem esta habilitação. Por isso que quando a gente fala de o importador, a gente está falando de importação realmente de grande porte, de grande volumetria. Diferente, naturalmente, se eu ou você formos numa e-commerce e trazer uma mercadoria como pessoa física. Agora, como CNPJ, é imprescindível a contratação de um despachante. Sim. Bom. Então, eu fiz uma entrevista, eu entrevistei o Paulo Fabene, ele é presidente do sindicato dos despachantes aduaneiros de Santa Catarina. E eu nessa conversa que nós estávamos tendo, ele estava comentando, ele estava falando da preocupação que ele tem de, nessa gestão que ele está, ele atualizar, ele treinar mais os despachantes. Perfeita essa palavra, qualificar o despachante aduaneiro. Na tua opinião, o quanto tu acha que é relevante a contratação de um bom despachante aduaneiro? Relevante é enorme, a relevância é enorme. Então, eu já estou no mercado já há bastante tempo, eu já tenho contato com diversos despachantes, sejam autônomos ou dentro de grandes empresas, e eu acho que essa questão ela independe não quer dizer que por ser autônomo não tenha qualificação ou não tenha qualidade. Uma das grandes preocupações, como diversas áreas de prestação de serviço, quando você não se qualifica, você não procura a instrução ou se atualizar com o mercado, com a movimentação que o mercado, porque o mercado ele é orgânico, ele muda constantemente, né? Talvez a legislação demore, mas o mercado se atualiza. Então as pessoas precisam ter uma visão de mercado e muitas vezes elas ficam presas ao processo da pastinha, do documento, da legislação, mas esquece todo aquele contexto mercadológico que se envolve. Então é enorme a importância sim de se manter qualificado, de entender o processo do mercado, quais são as expectativas do cliente que eram há 10 anos atrás, há 15 anos atrás e como é hoje. Né? O cliente hoje ele quer o menor custo possível, sim, mas uma eficiência de qualidade de atendimento nos processos. Então é importante, a preocupação dele é extremamente relevante porque a gente percebe que muitas pessoas no mercado estão ali preenchendo um cargo ou ocupando um espaço para vender um serviço com baixo custo, mas muitas vezes ele não tem a qualidade. E esse é um grande problema. Quando você começa a baixar o nível de valor para ganhar mercado, você pode muitas vezes ter também uma baixa qualidade. E aí cabe ao importador ou a quem está contratando o serviço fazer uma pesquisa de mercado, entender há quanto tempo essas pessoas estão atuando, pegar experiências, né, de outras pessoas que já usaram o serviço. Então a gente sempre, às vezes acontece de um importador dizer, você pode indicar, eu não indico nomes, eu digo, procure pesquisar no mercado com diversas pessoas, tenha também a sua régua, né, de medição, mas procure ter mais de uma referência. É sempre importante você não ter uma só, né? Eu digo, a minha opinião, ela não é unânime, ela não é majoritária, mas é uma experiência, claro, né? E aí experiências, cada um vai ter a sua. Eu coloco aqui o Luiz Fernando, né, colocando a sua visão desde 2003 aí, interagindo com pessoas, que é importante sim você ter um grande profissional, um bom profissional, não no tamanho do CNPJ, mas na entrega que ele vai te dar. Porque às vezes a pessoa não necessariamente ela tem uma empresa grande, né, com uma porta, com outdoor na cidade, mas ela está muito bem qualificada para atender esse importador. Perfeito. E assim, às vezes eu comento muito isso, assim, né? Às vezes tu pega uma empresa muito grande, a preocupação dela já é outra. Outro viés. Exato. E aí ela acaba em alguns momentos, e a gente percebe nisso quando a empresa ela cresce muito, que às vezes ela se perde nos detalhes. Uma experiência que eu já tive, eu vou colocar aqui, não vamos citar nomes, mas são experiências de vida, empresa de nome no mercado, que ela tem uma rotatividade enorme de pessoas. A gente percebe, eu já convivo já há muitos anos, né, no mercado com diversas empresas, e a gente percebe quando as pessoas começam a ter muita rotatividade. Você fala direto com pessoas diferentes,
sobre o mesmo cliente, muitas vezes. O turnover Exatamente. É altíssimo. Por quê? Porque para ela quer pagar um baixo salário, quanto mais baixo melhor, para que o lucro dela seja melhor, mas consequentemente o cliente sente isso, esse reflexo no mercado. A qualidade, até alguém aprender o processo, né, porque muitas vezes pegam pessoas com pouco conhecimento que estão entrando no mercado de trabalho, com o salário ser mais baixo, isso acaba prejudicando. Isso é um viés que existe no mercado, e infelizmente algumas empresas vão por essa linha, mas tem empresas que não, elas têm um nome a zelar, e o nome realmente é o our name, né, como o inglês me fala, é o nome no mercado, é aquilo que ela carrega como premissa, né, de entrega, e ela busca sempre ter os funcionários o melhor remunerado possível, o melhor clima, o melhor ambiente organizacional. Ela busca ir até o cliente, conhecer o cliente que ela está trazendo. Isso é uma coisa muito importante, entender qual é o papel desse cliente, o que ele quer, mas também qual é o papel dele na sociedade. Porque eu sempre digo assim, quando você está prestando um serviço, você não está apenas trazendo um CNPJ. Uhum. Um CNPJ pode ser também uma pessoa física, né? Como eu posso me mudar de país e contratar um despachante para fazer, né, a minha bagagem e ir para outro lugar. Mas a gente vai usar o CNPJ como uma figura de linguagem. Eu tenho N pessoas no processo. N pessoas que são impactadas e que fazem parte, que atuam, então eu sempre converso, já fui, né, líder de equipes em área operacional, já tive um time grande também que eu já tive o privilégio, né, de supervisionar, eu sempre passava para os meus, eu gosto de brincar nos meus pupilos, né, eu gostava de dizer para eles assim, gente, estamos vendo um container de metal, mas esse container impacta uma sociedade local, ele gera renda, ele gera a senhorinha que vai lá fazer a unha da esposa do estivador, ela faz parte desse processo. O dono da mercadoria tem um despachante, que tem uma esposa, que tem um filho. A empresa que contratou tem um diretor, tem uma equipe, tem um supervisor, tem o setor financeiro. É um emaranhado de pessoas que fazem parte desse processo. Então é muito importante que a gente, quando está sendo, né, o contratado para prestar um serviço, entender que o nosso impacto é muito maior do que um BL, né, ou conhecimento de carga, do que um CTE de transporte, ou que uma caixa de metal. A gente tem um processo humano envolvido nisso. Então é importante que essas pessoas que estão no mercado prestando serviço se qualifiquem e entendam que o papel dela é de extrema relevância e importância no mercado. E sem falar que o despachante aduaneiro, se ele cometer algum tipo de erro, ele responde civilmente pelo erro. Sim, responde civilmente. E outra questão, ele dá um entrave total no processo, ele pode perder a carga ser reexportada, voltar para a origem e não ter mais o que fazer, né? Então o custo também, né? Porque hoje não tem como não se falar em custo, né, monetário, o custo monetário é altíssimo de um erro para você fazer, né, um ajuste de documentação, então tem todo esse cuidado, então eles sofrem também um pouco de sobrecarga, eu brinco, né, de responsabilidade, então eles têm que ter realmente pessoas extremamente qualificadas. Perfeito. A gente estava conversando sobre a expectativa do cliente, né, do Perfeito. Importador, versus aquela infinidade de pessoas. Eu ainda brinquei contigo que na verdade é uma infinidade de sentimentos. Sim. Gente, vocês estão ouvindo agora, porque nós estamos aqui, vamos falar assim, no estúdio do Jonas Dutra. Eu brinco com ele, a gente está no estúdio do Jonas Dutra, que o Dutra e a Nilza gentilmente cederam pra gente poder fazer. E aí tem a rua, assim, então aqui do lado tem o ferry boat, vocês estão enxergando atrás, tem o porto, mas tem uma rua aqui, então tem carro, tem moto, ambulância, então assim, tem um pouco de barulho sim. Ao vivo é que se faz, né? Eu tenho um amigo meu lá de Londrina que ele fala sempre, ô Maria Fernanda, antes feito que perfeito, porque se a gente ficar buscando a perfeição, daqui a pouco a gente não faz nada. Olha só, antes de você responder expectativa versus infinidade de sentimentos, a gente vai para o show de intervalo e logo a gente volta. Você que é corretor de seguros e deseja iniciar e saber mais sobre o seguro de transportes, entre em contato com a Via Gold. Somos uma assessoria especializada no segmento de seguro de transportes. Estamos aqui para auxiliar e facilitar o seu dia a dia para que você venda seguro de transportes e tenha mais resultado na sua carteira.
Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 3286-7574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. Agora na PH, Minuto CDL. CAM. É costumeiro ouvirmos reclamações de pessoas sobre a demora de processos que correm perante o Poder Judiciário. Porém, o que muitos não sabem é que há uma alternativa para quem não quer esperar por um julgamento: as câmaras privadas de resolução de conflitos. No prédio institucional da CDL encontra-se a sede da Câmara de Arbitragem e Mediação de Palhoça, onde você pode resolver o seu processo por meio da conciliação, mediação ou arbitragem. Uma ferramenta moderna que dispõe de diversas vantagens para você ou sua empresa, como a celeridade, a segurança jurídica, é menos oneroso para as partes, é sigiloso e faz a preservação das relações. Ótimo para você que precisa entrar com uma ação judicial, mas não quer ter desgaste emocional e financeiro por conta da morosidade do judiciário. Quer mais informações? Acesse o site campalhoça.com.br. Lá você tem essas e muitas outras informações. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca Palhoça. Sejam muito bem-vindos ao podcast Dá Uma Segurada. Dá uma segurada por aí. Hoje estamos em Itajaí, estou entrevistando o Luiz Fernando, ele que é especialista em relacionamento junto ao cliente da Multilog. E, cara, assim, a gente tem papo aqui, o Luiz Fernando tem assunto e tem causos para contar. A gente poderia gravar uns 3 programas, Com certeza. Quem não assistiu a primeira parte, nós estávamos falando sobre a importância do ser humano, do papel, né, da pessoa na cadeia logística. E aí o Luiz Fernando, ele contou um pouquinho do fluxo, né, a gente explicou um pouquinho como que funciona. Nós falamos sobre a importância da contratação de um despachante aduaneiro para fazer a coisa acontecer. E agora a gente vai falar sobre a expectativa do cliente, a expectativa do importador versus algumas barreiras, como por exemplo... Então, agora sentimentos. Você falou agora expectativa, me lembrou daquela música, né? Famosa expectativa, realidade, né? Exato. Então, desde que eu entrei para a área de relacionamento com o cliente, né, lá nos primórdios, mas eu sempre digo que eu sempre fiz relacionamento com o cliente. E a gente percebe que o ser humano, por si só, independente de ser um CNPJ ou um CPF, ele carrega consigo uma expectativa. E o tamanho da sua expectativa, muitas vezes pode ser o tamanho da sua frustração, por talvez não conhecer o processo. Então, assim, é muito importante quando você pretende entrar no ramo de comércio exterior, seja o papel que for, como importador, como exportador, como agente de carga, é você conhecer, ter conhecimento, não apenas do produto, mas sim do processo. Então, hoje você pode encontrar diversas barreiras. Um grande exemplo, né, quando analista de relacionamento ao cliente em Itapoá, a gente teve uma experiência que nós estamos aqui numa foz, né? Itajaí é uma foz, então as águas, né, de várias regiões aqui que permeiam Itajaí desaguam para o mar aqui por meio do rio Itajaí-Açu, e a gente sofre muito com correntezas no período de altas chuvas. Quando tem muita densidade, né, de chuva, o rio Itajaí ele corre o risco de ter uma cheia ou uma elevação de correnteza. Isso em 2017, o canal fechou. Quem está nos assistindo e é da localidade vai lembrar muito bem disso. Você imagina que tem 2 portos, que é Itajaí e Navegantes, que são o segundo complexo, né, em movimentação do país, apenas atrás de Santos, que teve suas movimentações totalmente paralisadas. E o que aconteceu? As cargas, em torno de 80% a 90% dessas cargas locais foram para Itapoá.
que já tem uma alta movimentação, ele já tem uma capacidade, né, muito alta de movimentação, né? E não só hoje, como já tinham na época. Como você coloca a movimentação de 3 portos dentro de um? E a expectativa do cliente qual era? O exportador embarcar o mais rápido possível, porque ele tinha um navio fechado para colocar a carga lá dentro de Itapoá, né? Eu estou usando Itapoá como exemplo, que foi um fato que aconteceu verídico, mas tinha um entrave do fluxo de movimentação que ficou enorme, paralisou a movimentação dentro do terminal. Para entrar um container tinha que sair outro. Entendi. E aí como você atende a expectativa de um cliente que ele tem um custo já fechado, um timing para entregar a carga no exterior, eu estou falando do exportador, por exemplo, mas poderia ser do importador também, que ele também não conseguia tirar a carga dentro, porque muitas vezes o container dele, por mais que lá tenha os transtainers que andam por cima das pilhas de container, tinha uma alta ocupação, uma alta taxa de ocupação. Então o pátio fica realmente uma bagunça. Loucura. Fica uma bagunça, né? Como você faz esse fluxo acontecer? É muito difícil. Você não tem muitas vezes para onde você correr. E é uma questão física. E como você atende essa expectativa que já está os nervos à flor da pele. Eu cheguei a ter clientes que nos ligavam, ele já ligava xingando a gente, ele nem se apresentava nem bom dia nem boa tarde, ele já ligava xingando, né, pela frustração. Claro. E muitas vezes nós tínhamos que estar preparados psicologicamente para entender aonde a gente... se colocar no lugar. Eu ia usar o termo empatia, que é um termo muito bonito que é usado, mas você exercer a empatia é difícil. É difícil pra caramba. É difícil, não é fácil. Você tem que ter um preparo para isso. E como que você faz isso acontecer? Você tem que ir com toda a calma, entender, se colocar no lugar, colocar que você vai buscar uma possível alternativa. Então, são essas barreiras que muitas vezes um importador e exportador, ele não está esperando. Ele está esperando a carga no menor tempo possível. Ele está esperando que chegue logo, Aí porque ele tem outra coisa a Receita Federal entrou em greve. O Ministério da Agricultura resolveu ter uma paralisação ou dar férias para 2, 3 fiscais e aí o corpo funcional é enxuto, afunila. Consequentemente, alta demanda, pouca pessoa para atender, aumenta o volume de dias, a carga ser vistoriada, analisada, liberada. Então, muitas vezes não se pensa nesses poréns do processo. E eles acontecem. E muito. Um erro documental. Como a gente está falando, da importância de preenchimento, não só pelo despachante, mas também da origem, né? Um documento vir preenchido de forma correta, uma informação errada. A gente sempre fala um ditado, né, popular, aquilo que começa errado dá errado, né? E muitas vezes não se espera, porque às vezes é um pequeno detalhe que está ali nesse processo que precisa ter um cuidado muito grande. A gente fala que é um filho, né? Cuidar realmente com o detalhe, com o carinho, para que ele realmente não tenha nenhum tipo de problema. Mas já acontece. Essa expectativa, ela pode vir realmente a ser frustrada. E como atendimento ao cliente, eu sempre falo para os nossos clientes assim, eu gosto de ser realista com vocês. Eu sempre chego para um cliente, isso já desde os meus primeiros aprendizados. Eu prefiro fazer um jogo de realidade, de verdade, de transparência, principalmente. Você pode não atender aquilo que ele quer, que às vezes é a carga no menor tempo possível, ou ter o sim, como ele gosta de ter, né? Mas muitas vezes quando você vai com um não, com propriedade, com conhecimento, e dizendo para ele, em X tempo vai acontecer, mesmo que não seja aquele que ele queria, ele vai entender. A verdade, ela é a melhor coisa. Eu tive uma experiência quando eu era estagiário de conferência de pátio no terminal de contêineres vazios. Eu tive uma liderança que ele chegava e dizia, Luiz, você não pode dizer tal coisa, você não pode dizer que não tem contêiner, você não pode... Eu dizia mesmo, eu tinha firmeza e empoderamento suficiente para dizer assim, não, eu vou dizer. Porque é isso que mantém o nosso nome, que é a transparência. Então eu acho que sim, você vai ter barreiras, você vai encontrar dificuldades, mas isso é uma coisa que eu vou dizer agora. Problema todo lugar existe. A questão é como você lida com eles. Você pode colocar para baixo do tapete, né, como a gente usa coloquialmente. Você pode tapar o sol com a peneira, mas não adianta, o problema está ali. Então é mais fácil você enfrentar, você vestir a camisa, você incorporar ele, você enfrentar ele de frente a frente e colocar o cliente junto com você. Se colocar junto com ele, que os dois juntos fazem parte do problema. E isso muitas vezes cativa o cliente. Ele vai dizer assim, muito obrigado, eu sei que você fez tudo que estava ao seu alcance, entendo, não era isso que eu tinha de expectativa, não é isso que eu almejava para o processo, mas vamos em frente.
né? Porque ele sabe que aquilo ali é um momento, né? E momentos acontecem, né? Negativos, né? A gente sempre espera que os positivos aconteçam, mas os negativos podem acontecer. Mas o amadurecimento e muitas vezes o laço entre o cliente e o prestador de serviço, ele aumenta com isso. Por quê? Você foi transparente. Foi verdadeiro. Sim. Eu acho que hoje a gente vive um momento em que as pessoas querem mostrar o que elas não são. Eu falei com um cliente, inclusive eu mandei um abraço para ele no começo do programa, para o Samir da Amaro Transportes, e a gente estava falando justamente sobre essa parte assim, ó, de você ser transparente, de você conseguir passar isso para o cliente, que é isso que faz ele... Com certeza. Ele vir contigo, né? Então assim, ó, e ele comentou assim, Maria Fernanda, eu assisto o programa que você apresenta, eu assisto e eu percebo que o que você fala é real, você tem conhecimento do que você está falando e você gosta do que você faz. Paixão. Paixão. Mas antes da gente falar de paixão, inteligência artificial versus ser humano. Chat GPT agora. E aí, eu até vou ver o nome eu fui no evento Inova Portos, a convite do Dr. Agripino, Sim. que é uma sumidade no direito marítimo. Com certeza, uma referência. Uma referência, então um grande abraço para o Dr. Agripino. E aí a gente foi, né, nós estivemos nesse evento e eu assisti uma palestra sobre inteligência artificial. Deixa eu ver se o meu celular, que eu tô com pouca bateria, e ele estava falando, não vou achar aqui agora rapidão, a gente estava falando justamente sobre inteligência artificial e ele estava dizendo que a gente tem que se preparar porque muita coisa vai ser assumida pela inteligência artificial. Então, como a gente estava gravando uns stories agora há pouco aqui, né, e até eu fiz uma colocação, você perguntou se eu tinha medo, né, se como profissional da área de comércio exterior e relacionamento com pessoas eu tinha medo da inteligência artificial. Eu acho que a gente não tem que ter medo. Eu entendo que ela é algo que já faz parte da nossa vida. Eu sempre digo assim, ó, esses nomes, eles causam um impacto, mas eles já vêm fazendo parte da nossa vida de forma gradativa. É só a gente olhar, né, eu cheguei aqui na casa do tinha ali algumas máquinas antigas, mas a gente olha e como esses processos foram evoluindo de forma gradativa. A inteligência artificial já está no nosso telefone. A Siri conversa com você no smartphone, Alexa. Né, a Alexa e companhia, elas já fazem parte da nossa vida. A questão é, eu sempre falo, né, você se aprimorar, você conhecer, entender como esses processos funcionam e fazer dele a melhor forma possível. Mas eu entendo que por mais que elas venham a conviver conosco, não deixaremos de ter o papel do ser humano como um grande grau de importância. A gente vê, por exemplo, eu vou citar um exemplo comparativo à inteligência artificial, a automatização de movimentação de portos. Você tem hoje o porto de Rotterdam, que ele é extremamente automatizado, você não vê pessoas circulando no meio da operação, ele é extremamente automatizado, comandado por dentro de uma sala com computadores, joysticks, você tem um ser humano ali. Então você deixa de ter o operador lá dentro da máquina, mas ele está do lado externo. Quem raciocina e quem pensa por ela e diz o que ela precisa fazer ainda é o ser humano. A inteligência artificial, eu acho que vai, talvez, daqui a 50, 100 anos, a gente vai ter lá as ficções, né, que a gente via, né, da inteligência artificial comandando muitas coisas de forma autônoma. Talvez sim, mas isso é uma realidade ainda muito distante, mas ela faz parte, ela precisa estar no campo de visão do ser humano, mas eu entendo que vai ter um convívio durante muito tempo, sim, do ser humano à frente de tudo, e a gente precisa, sim, realmente entender o papel que ela tem na sociedade. Ela é suporte, ela não é Deus, né, na nossa vida. Ela é suporte, ela vem para agregar, ela vem para somar, ela vem para colocar agilidade, né, nos dar um certo conforto, que quem não quer ter um pouco de conforto, mas o ser humano ainda é a mente pensante acima de qualquer coisa. Até porque quando a gente, né, como ser humano, tem algum problema, cara, tem um negócio que me irrita, é ligar num 0800 e fica aquela ura. Você quer fazer tal coisa? Tec e tal. Você quer não sei o que? Cara, eu não quero teclar em nada, eu quero falar com alguém porque eu quero xingar alguém. Com certeza. Não, e a gente está falando de humanidade, né? A gente está falando de sentimento, porque do outro lado da linha tem uma pessoa, e aí ela vem com uma resposta pronta. Nós mesmos somos clientes muitas vezes, a gente liga, né? Como você colocou para a operadora, vem aquela voz pronta.
E cadê a interação? Cadê aquele momento em que eu quero xingar? Talvez não seja isso que eu queira, mas eu quero expor o meu sentimento, o meu nível de frustração ou o meu nível de contentamento. Aí você vai lá e digita ou de descontentamento. Não, e você digita uma nota 5, 10, 9, 8. Não quero isso. Eu quero que você diga, eu tenho clientes, né, que de anos de convivência no mercado, que eles falam assim, nossa, eu lembro como você nos atendia, como você fazia parte do processo, aquela interação amigável, aquela interação que mesmo na hora do problema você fazia a gente se sentir confortável, você se sentir querido, né? É uma relação aquecida. É uma relação aquecida. Tem clientes que a gente liga, né, ele está com perda total da carga. Mas e a gente está falando de uma perda total de quantos... De milhões, né? Caso de milhões. A gente não está falando de 10 reais, gente. De milhões. Mas a gente sabe que vai ter a resolutividade do processo, mas o nível de frustração dele é tão grande que se você colocar uma mensagem automática para dizer para ele, sua carga deu perda total e não tem o que fazer, você imagina o que ele vai dizer? Vai pegar o telefone, vai jogar fora, o computador vai jogar fora, ele não vai querer ter isso. Ele quer uma pessoa. Vai mandar um míssil teleguiado ali no Exatamente. E ele vai ter, assim, ó, como eu coloquei, o conforto. Eu acho que assim, a frustração ela faz parte, as dificuldades fazem parte, mas o lado humano traz conforto. Ele traz uma espécie de aconchego no processo. Ele traz um cuidado, ele traz um carinho, é como um carinho de mãe, como a gente usa muito, né? Eu vejo muito isso, assim, quando você abraça o cliente e diz, ó, eu faço parte do teu problema. Eu entendi, você não está sozinho. Uma máquina não vai fazer isso. Né? Não vai chegar e dizer, olha, eu faço parte do teu problema, eu estou com você, vamos buscar uma resolutividade em conjunto, né? Se você me ajudar, eu te ajudo. Qual máquina que vai fazer isso? Né? Então eu entendo que isso faz parte do processo, mas o lado humano é muito forte. Não tem, né? O sentimental pesa muito. Quando a gente fala, por exemplo, da cadeia logística, a gente fala, por exemplo, de caminhões. E hoje, inclusive eu vi no LinkedIn esses dias, que tem caminhões que já estão sendo, não tem mais motorista. Autônomos. Caminhões autônomos, né? E aí quando a gente enxerga tudo isso, essa evolução, daqui a pouco vai ter um navio que não vai ter uma pessoa ali. Vai ser por satélite, comandado. Vai ser por satélite. E aí? E aí o que vai acontecer? Eu que sou motorista do caminhão, preciso fazer o quê? Buscar uma alternativa ao processo. Eu vou fazer o quê? Eu posso virar planner. Se tem os navios hoje em dia que tem planner, por que não pode existir um planner de tráfego? Eu não vou pilotar de forma direta, como a gente fala, né? Não coloca na boleia do caminhão, né? Mas eu posso virar um planner de trânsito, porque eu tenho conhecimento, eu tenho bagagem, eu sei como funciona. Eu posso virar um planner de tráfego, eu estou criando até uma função nova que nem existe ainda. O Luiz já. Fernando, a gente estava falando sobre característica do perfil dominante. Sim. E o Luiz Fernando, além de relacionamento, ele tem um perfil resolutivo. Ele é do time copo meio cheio, não copo meio vazio. Exatamente. Porque a experiência faz a gente ser assim, né? Eu sempre digo que não existe um perfil único, né? A gente tem os perfis de que caracterizam as pessoas. Eu acho que a gente transborda um pouquinho em cada um. Uns mais, uns menos, mas a gente tem um pouco de cada um. E você colocou uma coisa que é importante agora. O problema a gente já vem. Mas por que eu já não venho pensando num plano B? Eu já tive experiências de sentar com clientes que ele queria tirar a carga do terminal, ele queria ir embora do porto. E eu cheguei para ele, por que não pensamos num plano B e talvez num C? Eu não pensei nisso. Pois então. A gente pode pensar em conjunto. E a gente sempre diz, né, um velho ditado, né, duas cabeças pensam melhor que uma. Vamos discutir o processo. Por que a decisão dele primariamente era essa? Porque ele estava frustrado. Então, assim, o que eu falo, a inteligência artificial vai vir, as automações vão vir, mas, assim, a inteligência que o ser humano tem, a colocação e a disponibilidade que a gente tem, ela ainda dita muito no processo. O nome do palestrante no evento Inova Portos, Reinaldo Normand, ele que falou e falou com uma propriedade incrível, tá? Inclusive, grande abraço, depois eu vou marcar ele aqui para ele assistir a gente. Quero o nome dele também, que eu quero dar uma pesquisada depois. E aí, quando a gente fala dessa coisa de inteligência artificial e de tudo, a gente fala de paixão. Eu não consigo acreditar que a máquina vá ter paixão pelo que ela faz. Porque ela vai ter aqueles comandos, né? Ela vai fazer... Mas tu acha que a inteligência artificial vai ter
paixão pelo que faz? Então, eu vou contextualizar um pouquinho essa questão da paixão, tá? O que acontece? A gente vive hoje num momento em que a sociedade mentalmente está um pouco doente, né? Carente, muitas vezes, talvez doente não, mas carente de atenção, carente de disponibilidade de ser ouvida, de várias coisas. Sim. E o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu particularmente sempre me dediquei em tudo que eu fiz na minha vida. Desde trabalho de servente de pedreiro, ao especialista de atendimento ou de relacionamento, ao especialista de sustentabilidade, né, que foi uma nomenclatura diferenciada na minha vida, ao assistente de operações. Eu sempre me entreguei muito. Né? Eu sempre entrei muito para aquilo que eu faço. E eu sempre digo até para os meus filhos, né? Porque eu sou pai também, eu falo para eles assim, ó, se dediquem com afinco àquilo que vocês pretendam fazer. Uhum. E se você não tem paixão por aquilo que você faz, em algum momento quem está do outro lado interagindo com você vai perceber isso. Que você está ali de forma fria, de forma mecânica, percebe? Mecânica. Né? A gente está falando de processos de automação, de sentimento. Você está de forma... Você imagina uma pessoa... Deu o horário, desliga. Não, você imagina uma pessoa que não gosta de falar ao telefone e trabalhar com relacionamento com o cliente. Estou dando um pequeno exemplo. Não gosto de falar com pessoas. Não gosto de falar com pessoas, não gosto. Né? E por isso que existem metodologias no mercado que elas trabalham exatamente nos processos de seleção para colocar as pessoas certas nas posições próprias para elas. Não significa que que ela só vai ser aquilo ali, mas assim, ao menos o direcionamento. Dá um norte, né? Exatamente. Pra onde o vai. nível de trabalho para você formar ela e para ela render vai ser menor. Não que exista uma pessoa única, né, só para aquela... Não, as pessoas podem se adaptar, tem multifuncionalidades e tudo mais. Então eu sempre digo assim, ó, quando você tem paixão por aquilo que você faz, e tem muitas empresas no mercado que inclusive lá na grade de valores, né, que ela tem, algumas colocam paixão como algo essencial. Sim. Né? Porque você vai... a gente tem alguns que colocam sentimento de dono e tudo mais, né? Tem várias nomenclaturas, mas a paixão está ali. Então eu entendo o quê? Que quando você se entrega para o processo ele flui mais fácil. A dor de quem está executando é menor. Né? Não vai ter aquelas barreiras, né, psicológicas ou do próprio processo para que aconteça uma resolutividade do problema. Ela vai muito mais fácil. Então eu sempre digo assim, ó, você tem que se entregar. E a entrega, ela requer conhecimento. Ela requer dedicação, ela requer qualificação, porque muitas vezes a gente precisa estudar a nossa mente para que a nossa paixão flua. Porque se eu não estudar, né, hoje a gente tem inteligência emocional, é um termo muito bacana de ser estudado, eu já tive o privilégio de ler livros sobre e traz isso inclusive, porque a sua inteligência ela vem ligada à sua paixão por aquilo que você quer para a sua vida, para aquilo que você tem para sua emoção, né? Ao que lhe dá prazer. Obviamente, né, a gente colocou lá no bate-papo informal que a gente trabalha por dinheiro, a gente trabalha para a nossa sustentabilidade como ser humano, mas eu entendo que você tem que estar fazendo aquilo que você gosta. Como eu já coloquei, eu tive, né, o privilégio de ser líder de algumas pessoas e também de formar algumas pessoas, né, isso é uma bagagem para mim também, porque eu também aprendi com isso. Eu sempre dizia, se você não está contente e feliz na sua atividade, procura outra. Isso não é aquela coisa, a porta do roceiro 20 anos. Não, é um conselho que eu dou para todo profissional. Se ele não está feliz fazendo aquilo que ele está fazendo, não faz. Porque faz mal para ele, faz mal para quem está ali do outro lado, né, aguardando um resultado positivo, um resultado leve, vamos dizer assim, e você acaba passando essa frustração, esse seu desejo amargo de frustração da sua vida para outras pessoas. Então eu sou uma pessoa que Luiz Fernando, né, N oportunidades de trabalho que eu já tive, da mais simples, né, do mais simples nível de trabalho ao mais complexo, sempre me entreguei com paixão àquilo que eu faço. Tanto que a minha ex-cunhada, né, a Casey, fala para mim assim, Luiz, você é uma das únicas pessoas no mundo que eu conheço que acorda às 6 horas da manhã feliz para ir trabalhar. Aí eu nunca tinha pensado nisso, e ela me colocou um dia, porque ela trabalhou comigo, e ela me viu sempre sorrindo, sempre contente, sempre... Por quê? Porque eu quero fazer com que as pessoas que estão ao meu redor se sintam da mesma forma. E que quando eu vou prestar um atendimento para elas, elas percebam, poxa, eu tenho uma pessoa que está bem para me atender.
Você imagina, você chega, a pior coisa é você chegar num ambiente comercial, você chegar no balcão, tá aquela pessoa com uma cara emburrada já, tá cansado aquele de mau humor explícito. A gente passa muito por isso no nosso cotidiano. E eu sempre digo, aquilo que a gente não quer para os outros, a gente não faz. Né? A minha mãe, ela me criou que ela falava isso. Exatamente. Não faça para os outros o que você não deseja que façam para você. Você percebe que os processos vêm evoluindo há décadas, mas muitos dos fundamentos que os nossos pais ou os nossos antecedentes viveram permanecem até hoje. Isso é humano. Por isso que eu digo, a máquina, ela faz parte do processo, as automações vêm a fazer parte do processo, mas os valores humanos que a gente emprega no nosso cotidiano de trabalho, eles estão intrínsecos, eles fazem parte, por mais que algum visionário, né, porque a gente tem vários visionários, como Elon Musk, como Bill Gates, que são referências no mercado, né, Mark Zuckerberg, com inteligências aí, artificiais rodando o mundo e com portais de rede social para que o mundo inteiro interage, eles são pessoas visionárias, são pontos fora da curva. Por mais que eles digam que aquilo que eles estão empregando é o futuro e é a premissa, eles nunca vão poder se desvencilhar do ser humano. Então eu sempre digo uma coisa, nós profissionais da área de comércio exterior, que com as diversas áreas e profissões que a gente atua, nos entreguemos com paixão, porque aquilo que a gente trouxer para os nossos clientes com veracidade, com entrega, com empatia, que é algo muito importante, e isso a faculdade não ensina. Eu sempre digo isso, a faculdade não vai te dar empatia, é você que vai trazer isso com você. E não estou dizendo que não é para estudar, tá? Pelo amor de Deus. Não é isso. Não é isso, não entendam errado, por favor. Mas é para que vocês entendam, né, que o lado humano, você trabalhar, como eu coloquei lá a questão de inteligência emocional, que é algo importante de se estudar, vai te trazer muitos ganhos. Vai te trazer benefícios, vai te trazer facilidades para buscar resolutividade para o mercado. E o mercado vai te abraçar, vai te acolher. E é isso que o mercado quer. Ele não quer mais dificuldade. Ele quer resultado e eficiência. Você falou sobre inteligência emocional e uma das coisas que eu percebo é que a inteligência emocional, ela também vem junto com a maturidade do ser humano. Pois então. Porque é importante você se enxergar. Às vezes acontece algumas coisas e aí eu percebo que sabe quando você está com a energia meio carregada? Uhum. Aí você começa a descontar em pessoas ou em coisas de forma... Daí eu paro, mas a gente já tá falando que eu tô na estrada há 41 anos, né, meu amigo? Eu dou uma parada e eu penso assim, o que tá me incomodando? O que me deixou desse jeito? Quando eu acho o problema, eu penso, eu posso resolver agora? Não posso. Bom, então não adianta eu ficar assim. Eu posso resolver agora? Posso. Então eu vou resolver agora... Porque daí fica resolvido e eu não... Você sabe uma situação, assim, eu vou compartilhar contigo algumas vivências que eu já tive. Eu percebo que muitas vezes os profissionais, e eu vou falar dos profissionais humanos, né, independente do cargo que estejam, você vai perceber o nível de estresse deles, não apenas, você falou, né, da maturidade, né? A maturidade não necessariamente ela é o tempo de idade, né? Ela é o tempo de vivência e de interação com pessoas ao seu redor. Eu sempre digo isso, você pode ter 15 anos e você ter uma maturidade de pessoas de 30, 35 ou 40 anos. Por quê? Porque você tem uma percepção de pessoas que estão ao seu redor, que já estão vivenciando isso há bastante tempo e você vai captando e trazendo isso para a sua vida. Uhum. E eu falo assim, que alguns profissionais, a gente brinca, né, de forma simples, né, no jargão, falando bate cabeça na parede. Por quê? Eu conheço aquela, quem não tem cabeça tem que ter perna. Mas porque assim, vai adiantar, o problema está ali. Vai adiantar eu quebrar o monitor do computador, como a gente sabe que algumas pessoas fazem isso, né? Sim. Desconta no computador. Adianta você quebrar o monitor do computador? Vai resolver? Não. Se você não tem cabeça para resolver, né, mental, né, saúde mental para resolver aquilo naquele momento, eu sempre digo uma coisa, você tem que se levantar do seu ambiente, sai fora, 5 minutos. Sai na rua, alguns vão fumar, alguns vão tomar uma água, alguns vão fazer alguma coisa, né, fazer uma foto, gravar um stories, hoje em dia, né, tá tão na moda, vai buscar uma válvula de escape. A gente estava falando sobre a questão do ser humano se entregar, né, para os processos. É importante a gente não esquecer que a entrega ela é muito importante, que a qualidade do nível de serviço que você vai entregar para o mercado, ela está intrínseca ao teu comportamento, à tua postura, principalmente, né, de empatia com o mercado, de entender a necessidade do cliente. A gente sempre coloca que o bom profissional, né,
independente de ser relacionamento com o cliente ou não, né? Como a gente está colocando de paixão, ele precisa ter uma entrega pessoal, um envolvimento. Você consegue entender? Sim. Quando a gente coloca envolvimento? É exatamente nesse sentido. É como realmente um casamento. Para que esse casamento ele consiga, né, ser longínquo ou, né, ter muito tempo de longevidade de relacionamento, tem que ter uma comunhão entre os dois. E essa comunhão vem de uma entrega. Porque se um puxar para a esquerda e o outro para a direita, vai dar problema. Não vai dar bom. Vai acabar tendo rompimento de laços. E pela experiência que eu tenho nesses, né, os cabelos brancos denunciam, né? Eu já estou com 43 anos de idade, estou indo para 44, né? Você comentou, né, de idade. De estrada. De estrada, né? E eu percebo muito nisso. Que as pessoas, elas querem fazer parte do processo, mas elas não querem muitas vezes se entregar. Porque a entrega, às vezes, ela é um pouco dificultosa. Ela é dolorosa. Ela é dolorosa, exatamente. E isso a gente fala para as pessoas assim. A pessoa, Luiz, eu gostaria de trabalhar com relacionamento com o cliente. Ok, você está preparado para ser muitas vezes a esponja dos problemas? Pro bônus e pro ônus? Exatamente, porque a gente absorve, né, muita dificuldade. Porque qual é o papel do relacionamento com o cliente dentro das instituições? É que o faturamento faça faturamento, a operação faça operação, que a parte de transporte faça transporte, que as áreas técnicas façam aquilo que é técnico. E nós abracemos todas as dificuldades do cliente com as respectivas áreas, nós façamos as interlocuções com essas áreas e viemos, por meio de tratativas internas, trazer a resolutividade para ele. Esse é o papel do relacionamento com o cliente. É ser um facilitador interno para a instituição, porque as empresas vão ter setores mais produtivos e nós vamos trazer o quê? A facilidade para o cliente ou a resolutividade, que às vezes não é facilidade, é resolutividade. Sim. Mesmo, né? E às vezes a resolutividade ela é pagar um demurrage, pagar uma avaria, pagar um sinistro, pagar um atraso de carregamento. Às vezes a resolutividade é essa, né? Então, assim, por isso que eu digo, o ser humano precisa ter a entrega. Eu ia pedir uma mensagem de encerramento, mas você já fez de forma excelente. Luiz Fernando Ferreira Santos, especialista em relacionamento junto ao cliente da Multilog. Cara, eu amei, foi incrível o nosso bate-papo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Eu digo que além de especialista com atendimento, eu sou um ser humano envolvido com todas as nuances do mercado. Eu agradeço a oportunidade e agradeço o momento que a gente pôde aqui trocar ideias. Aqui foi o Luiz Fernando colocando a sua experiência e sua forma de vivenciar. A gente colocou, né, a realidade, né, nua e crua como ela é, com suas dificuldades. A gente, para crescer no mercado, a gente teve uma curva de aprendizado. Né, a gente passou aí por várias instituições, algumas grandiosas, outras talvez não tanto, mas que também engrandeceram essa caminhada. E eu creio que talvez a mensagem que a gente deixa hoje para as pessoas é: persistam naquilo que gostam, né? Busquem fazer aquilo que gostam. Se tem um espírito empreendedor, busque uma alternativa de empreendedorismo, que também não é fácil, né, no mercado brasileiro. Mas se você for empreender, não deixe de entender que você vai deixar de ter relacionamento com pessoas. Você vai continuar tendo relacionamento com pessoas. O ser humano é algo muito importante, inclusive as instituições hoje estão voltando para isso, né? O patrimônio dela é o ser humano. A saúde do ser humano dentro do processo, muitas vezes, ela cuidando do ser humano, ela tem um ganho financeiro maior ainda. Então é extremamente importante. Acho que essa é a mensagem que fica. As pessoas não deixarem de olhar para si, o seu lado humano principal. O crachá faz parte, né? O título faz parte. Sim. Mas, por favor, né, não deixem de olhar para o lado humano que faz parte. Perfeito. Obrigada. Agradeço. Obrigado. Pessoas, muito obrigada, espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, manda lá no meu Instagram, @mariadoseguro, já manda no direct que vai ser uma satisfação responder você, tá bom? Um grande beijo, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.